com os pagãos, tinha problema com os judeus, com os judaizantes. Isso já fazia parte, infelizmente, do contexto do apóstolo Paulo. E algumas vezes nessa vida, a gente também tem esse contexto de que coisas externas estão querendo nos atrapalhar, querendo nos colocar para baixo. E a gente começa a observar qual é o nosso papel aqui, no meio de tantas outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. O filósofo Sartre diz o seguinte: o meu inferno é o outro. O meu inferno é o outro. Quando eu paro para pensar no que o outro tem e eu não tenho, isso me faz mal, isso me causa uma coisa muito ruim. Mas se o outro não existisse? São fatores externos, são conflitos externos. Sabe, tem coisa que a gente não controla, a crise econômica. A gente pode controlar o nosso orçamento, mas não o orçamento do país inteiro. A gente pode controlar em quem a gente vota, mas a gente não pode controlar naquelas decisões que eles terão de tomar lá em cima. A gente pode ficar esperando que o cônjuge entenda o que é casamento, que às vezes parece que ele não entendeu. Às vezes a gente fica esperando que o filho compreenda o que a mãe e o pai estão passando. Por sua vez, os filhos também estão esperando que os pais compreendam o que eles estão passando. São conflitos externos. Coisas que, independente da nossa vontade, elas acontecem. Mas a palavra de Deus diz que, além dos conflitos externos, além dos problemas externos que cercavam a vida de Paulo, diz o texto que ele falou que ele tinha temores internos. Não eram só os problemas da vida, eram os problemas pessoais, individuais, emocionais. Sabe, aqueles problemas do fundo da alma, temores internos. Talvez ele ficasse pensando o seguinte: o que aconteceu com a igreja de Corinto para ela ter feito as coisas que fez? Depois de tantos ensinamentos, depois de tanto investimento, ela teve tantos problemas. E isso talvez causasse no coração do apóstolo Paulo uma coisa muito ruim. Por que a igreja lá estava agindo desse jeito? Ora, no tempo de Jesus, desde a época que o Senhor Jesus veio à Terra, já havia problema no templo. Desde a época de Jesus, já estavam transformando a casa do Senhor, a casa de oração, em quê? Em covil de salteadores, em casa de negócios. E seria exagero meu falar que hoje em dia também fazemos isso? Ou pelo menos alguns fazem isso? Transformam a casa de Deus, a casa de oração, em casa de negócio? E ele estava naquela dúvida, além dos conflitos, dos problemas externos, ele deveria estar perguntando o que nós às vezes perguntamos: será que eu deveria ter ficado? Será que eu deveria ter ido? Será que eu deveria ter feito mais alguma coisa? Era um conflito, era uma coisa que amargurava a alma de Paulo. Será? Será? E essa é uma palavra que acaba com a gente, né? O tal do se. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. A palavra se, na maioria das vezes, só serve para deixar a gente para baixo. Porque se a gente conjuga essa palavra, significa que a gente já fez alguma coisa que não dá para voltar atrás. E nesse conflito de coisas acontecendo no mundo externo e das coisas que acontecem no nosso mundo interior, no mundo interior de Paulo, talvez ele possa ter tido medo, uma coisa que eu e você às vezes temos. Sabe, quando o negócio começa a ficar ruim, é doença na família, é problema na família, é problema financeiro, é problema com o vizinho, é problema no local de serviço, e a gente começa a olhar para dentro de nós e acha que as coisas também não estão tão legais como deveriam
Está. E a gente fica com uma coisa chamada medo. E se a gente não tomar cuidado, o medo destrói a gente. Porque o medo, até certo ponto, ele é sadio, ele faz com que nós preservemos a nossa vida. Se não fosse o medo, né, a gente atravessaria a rua sem olhar, fazia qualquer coisa, tomava remédio sem ver a dosagem. Mas o medo, até certo ponto, ele é benéfico, depois ele passa a ser prejudicial. Está aí um farmacêutico que pode nos falar muito bem sobre isso. Medo. Só que a gente para e pensa, ou a gente tem que parar e pensar, se o nosso medo tem motivo de ser. Esse medo, será que não é exagerado? Tem uma expressão que diz o seguinte: não são os fatos da vida que me preocupam, mas a reflexão que eu faço deles. Não são os fatos da vida que me deixam preocupados. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Agora, a reflexão que eu faço desses fatos é que me deixam, às vezes, preocupado. Como já foi dito, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Qual é a sua reação, qual a nossa reação diante daquilo que estão nos fazendo? E a palavra de Deus nos abençoa e nos diz, e nos incentiva lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, dizendo o seguinte: o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. E qual é o perfeito amor? Qual é o amor perfeito? Jesus. Deus é amor. Jesus é Deus. Então Jesus é amor. E o perfeito amor é Jesus. Quando ele entra realmente no nosso coração, ele lança fora o medo das trevas, o medo de morrer e ir para o inferno. Sabe? Aquela culpa que a gente fica carregando anos e anos. Aí Jesus nos encontra, nos restabelece, nos salva e lança fora esse medo que a gente tinha. O perfeito amor lança fora o medo. E às vezes o que pode estar faltando na minha e na sua vida é exatamente Jesus. Você que está nos assistindo talvez esteja refletindo nesse momento e possa estar pensando exatamente isso. Será que se eu tiver um encontro com Jesus as coisas não irão mudar? Com certeza, porque a palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Mas o texto que nós lemos nos conta uma quarta verdade, uma quarta coisa. Diz o texto: mas Deus que conforta ou consola os abatidos. Paulo estava lá na Macedônia. Paulo estava passando por problemas externos, internos, estava com crise, talvez estivesse com medo, e ele chega à seguinte conclusão, com a chegada de Tito: aquele que consola, que conforta os abatidos. Você sabe o que isso significa? Que nós não somos apenas criados e largados no mundo. Deus, ele não somente cria, mas ele cria, ele permanece ao nosso lado, ele está interessado na minha e na sua vida. Individualmente, a gente pensa às vezes que Deus está interessado só no povo, né? Aquela nação ali, ou aquela cidade. Não, ele sabe meu nome, ele sabe o teu nome. Ele cuida. Ele não simplesmente não jogou mais uma vida no universo, não. Ele orienta e ele, às vezes, ele disciplina também. Dessa parte, muitas vezes, a gente não gosta, mas Deus disciplina a gente. E Jesus promete estar conosco o quê? Na segunda, na terça, não. Somente não. Todos os dias. Até o quê? Até a consumação dos séculos. Quando os séculos foram consumados, né? Ou seja, toda a eternidade. Jesus vai estar conosco para todo o sempre. E ele fala que o Espírito Santo Consolador nos convence
não somente do pecado, do juízo, da justiça, mas o mesmo Espírito Santo Consolador intercede por nós. Sabe, às vezes que a gente está passando assim conflitos externos, tremores e temores internos, e a gente não sabe como orar a Deus. Entra o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente tem que ter a consciência que nós não temos Deus somente como Criador, mas nós temos Deus como um Pai. E que coisa gostosa é a gente ter um Pai na hora do perrengue, na hora da aflição. Né? A gente poder chegar e falar assim, Pai, estou precisando disso. Pai, se você for comigo, o negócio vai dar certo. Deus é assim, Deus é Pai. E por último, o apóstolo Paulo, ele nessa viagem, que ele fala que ele passou por tribulações, que ele foi atribulado, mas Deus consolou com a chegada de Tito. O que me chama a atenção? Ele fala assim, ó, nos consolou com a chegada de Tito.